Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo provavelmente vai ser o último vídeo assim teórico dessa disciplina. A partir de agora, o que virá provavelmente serão exercícios que eu vou estar resolvendo e postando, tá? Mas da parte de teoria, basicamente aqui acaba o curso de estruturas algébricas, tá? Algumas coisas ainda que virão vão ser basicamente exercício, algum exercício teórico que eu deixei de apresentar no seu devido tempo. Talvez eu traga esses exercícios mais teóricos para cá, né? Acabe gravando para que vocês possam assistir, enfim, eventualmente as ideias desses exercícios possam ajudar vocês em outros exercícios, em outras resoluções que vocês tenham que fazer no curso, tá? Ou, sei lá, caso vocês precisem resolver algum dia, né? Uma prova de mestrado, por exemplo, de ingresso no mestrado, ou coisa do tipo, né? Como eu já tinha comentado nas aulas anteriores, o objetivo dessa aula é estudar a irredutibilidade de polinômios com coeficientes inteiros, só que irredutíveis no Q de x, né? Visto eles como polinômios com coeficientes racionais. Um dos principais resultados que nos dá um critério de irredutibilidade é o que a gente conhece como critério de Eisenstein. Esse é um dos principais. Ele não é o melhor para você verificar se um polinômio é irredutível. A irredutibilidade de polinômios é um assunto extremamente difícil, como eu já tinha comentado, tá? Mas esse critério ele é muito bom para você construir polinômios irredutíveis, caso você precise construir algum, né? Então, para isso, esse critério ele é excepcional. Ele é muito bom para construir. Vocês já vão ver ele, tá? Vocês já vão ver ele. Então, o objetivo é demonstrar e aplicar em algumas situações o critério de Eisenstein. Essa é só a primeira parte do vídeo. Na segunda parte, nós vamos ver também como que você pode passar um polinômio de coeficientes inteiros para o anel do Zm, né? Para Zm de x, onde m é um inteiro qualquer. Isso nós vamos ver depois. E aí nós vamos ver também a relação de irredutibilidade do polinômio no z de x com a irredutibilidade no Zm de x. Tá? Mas por enquanto nós vamos demonstrar o critério de Eisenstein, né? E quando vocês forem ver o enunciado e forem pensar nele, você vai falar assim, putz, realmente é fácil de usar ele para criar polinômios irredutíveis. Então vamos lá. Vamos tomar f de x dessa forma, né? Um polinômio primitivo de grau n. Significa então que o AN é diferente de zero, ou seja, o coeficiente líder dele é o AN e é um polinômio não nulo, é um polinômio não constante, tá certo? E primitivo, claro. E nós vamos supor que exista um primo que satisfaça três condições. A primeira delas é que ele divide todos os coeficientes, exceto o coeficiente líder. Então, esse primo tem que dividir todos os coeficientes, do A0 até o AN-1, mas o coeficiente líder ele não pode dividir. Tá? Então, o coeficiente líder não pode ser um múltiplo desse primo. Os outros têm que ser múltiplos desse primo. Então aqui você já começa a perceber, putz, você fala assim, mas escolhido um primo é muito fácil de você encontrar uma coleção de números que sejam múltiplos dele. E é muito fácil encontrar um elemento, um número inteiro, que não seja múltiplo daquele primo. Também é uma tarefa fácil. Então essas duas tarefas aqui são fáceis. Então veja, conseguir isso é fácil. Então você consegue facilmente o polinômio irredutível, né? A terceira condição é que o quadrado desse primo não pode dividir o termo independente. Ou seja, o termo independente não pode ser um múltiplo do p quadrado.
Se você tem essas três condições, então o seu polinômio é irredutível. Então perceba como é fácil de você montar um polinômio irredutível. Você quer ver como você monta um polinômio irredutível? Olha só. Pega uma coleção de números pares, tá? Chama esses caras de A0, A1 até AN-1. Tá? Pega eles pares, de modo que o quadrado desse, de modo que o 4 não divida o A0. E pega o coeficiente líder como sendo qualquer polinômio, qualquer número ímpar. Qualquer número ímpar. Então pega uma coleção de n números pares, A0, A1 até AN-1, pega eles pares. Pega um número ímpar, chama ele de AN, e cuida para o A0 não ser múltiplo do 4. Só esse cuidado que você tem que ter. E aí você monta o seu polinômio, A0 mais A1x mais A2x quadrado, etc., mais AN-1x elevado a N-1, mais o AN-x elevado a N. Pronto, aí você tem um polinômio irredutível. Certo? Então, por isso que eu falei para você. É fácil usar o critério de Eisenstein para você montar, para você criar um polinômio irredutível. Tá? Bom, vamos demonstrar esse resultado, então. Vamos à demonstração do critério de Eisenstein. Bom, nós queremos mostrar que o f, esse polinômio primitivo não constante de grau n, que satisfaz essas três propriedades, é irredutível. É isso que nós queremos mostrar. Vamos supor, então, que ele é redutível. Tá? Se ele for redutível em Q de x, então ele é redutível em Z de x, pelo que nós vimos no vídeo anterior. Então, porque ele é primitivo, né? Ele é primitivo e irredutível aqui. Isso implica que ele também vai ser redutível aqui no Z de x. Ser redutível no Z de x significa o quê? Que você pode escrever ele como produto de dois polinômios, certo? Sendo que nenhum deles é invertível. Bom, como ele é primitivo e nenhum desses dois elementos aqui pode ser invertível, então não tem jeito. Esses dois polinômios eles têm que ter grau positivo. Por quê? Eles têm que ter grau positivo e menor que o grau de f, que é n. Por que isso tem que acontecer? Porque se algum deles tiver grau zero, ou seja, se algum desses dois polinômios for uma constante, então o f não vai ser primitivo, porque o conteúdo dele vai ser essa constante. Ou outra coisa, né? Talvez essa constante vezes uma outra constante, mas ele não seria primitivo. Tá? Então, esse sujeito aqui, ó, esses caras, eles têm que ter grau maior do que zero. Tá certo? Eles falam assim, mas e se o G e o H forem 1? Bom, ou menos 1. Tá, então eles são invertíveis e você não teria redução. Tá? Você não teria a redutibilidade. Então não tem jeito. Esses dois caras aqui, eles não podem ter grau zero. Não podem ser constantes. Tá? Bom, vamos escrever esse G que aparece aqui, um dos fatores do F, vamos escrever ele assim, BRx elevado a R, B1x, está faltando x aqui, mais B0, tá? E esse H nós vamos escrever assim, CSx elevado a S, mais x1, mais C1 vezes x, mais C0, tá? Vamos imaginar que esse aqui seja o coeficiente líder, ou seja, o BR é o coeficiente líder, e o CS também é o coeficiente líder do H. Tá? Então, essas vão ser as nossas suposições. Então, olha só, o F, o nosso polinômio F, que é A0 mais A1x mais A2x quadrado mais ANx elevado a N, ele é escrito como produto desses dois polinômios aqui. Tá? Como que é? Bom, já que o F é dado pelo produto desses dois polinômios, e esses dois polinômios são esses aqui, então como é que é cada coeficiente do F? Bom, cada coeficiente de F é A0, A1, A2, etc., até o AN. Como é dado o AK? Lembra como é que é o AK? O AK, o késimo coeficiente do F, ele é dado por B0 vezes o CK, B1 vezes CK menos 2, menos 1, etc., mais BK vezes C0. Né? Lembra que a soma dos índices aqui, dos Bs e dos Cs, tem que ser igual ao índice do A. Tá certo? Esse é por produto de polinômios. Pela forma como foi definido o produto de polinômios, nós temos que o AK ele é dado dessa forma. Se o K for zero, né, então o A0 é B0 vezes C0, por exemplo, e acaba ali. Tá certo? E quem que é o A1? O A1 é B0 vezes C1 mais
B1 vezes C0. E assim por diante. Tudo bem? Bom, observe o seguinte, ó. Por hipótese, pela hipótese, o primo P, ele divide o A0. Como o A0 é B0 vezes C0, e ele é um primo, então observe, você tem um primo que divide o produto de dois números, o B0 com o C0. Bom, como ele é primo, ele tem que dividir um dos dois fatores. Ou ele divide o B0, ou ele divide o C0. Agora observe o seguinte, ó. O P ao quadrado, ele não divide o A0. Isso é a hipótese C. O item C da hipótese fala, o P quadrado não divide o A0. Bom, mas o A0 é B0 vezes C0. Bom, se o P quadrado não divide o A0, que é B0 vezes C0, então o B0 e o C0 não podem ser múltiplos de P ao mesmo tempo. Por que eles não podem ser múltiplos de P ao mesmo tempo? Porque se isso aqui se o B0 for um múltiplo de P e o C0 também for um múltiplo de P, quando você faz o produto, o P quadrado vai aparecer. E aí você teria que o A0 é um múltiplo de P quadrado. E aí você teria contradição com o item C. Então aquele item C, ele é importante aqui. Aqui ele é importante. Né? Você fala, mas por que eu preciso desse item C? Né? Esse item C é importante aqui. Tá? Então, olha só. Esse P não divide o A0 e o B0, C0 e B0 ao mesmo tempo. Ele não divide o C0 e o B0 ao mesmo tempo. Aqui está A0, mas é C0. É um negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, ele não divide os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, nós vamos supor o seguinte. Bom, pera lá. Ele divide um deles, o P divide o B0 ou o P divide o C0. Mas ele não divide os dois ao mesmo tempo. Divide um ou divide o outro. E não divide eles ao mesmo tempo, então eu posso supor que esse primo divide o C0, mas ele não divide o B0. Então, isso nós temos, certo? Isso nós temos como consequência disso aqui, disso e disso. Né? O P divide o B0 ou o C0 e não divide os dois ao mesmo tempo. Então, ele vai dividir um deles e não vai dividir o outro. Tá. Agora, olha só. Nossa hipótese, o item B da hipótese fala o seguinte, ó. O P não divide o AN. E o AN, ele é o BR vezes o CS, né? Esse aqui é o coeficiente líder do G, esse aqui é o coeficiente líder do H. O AN é o coeficiente líder do F. Então, o coeficiente líder é o produto dos dois coeficientes líderes, porque nós estamos trabalhando sobre um domínio de integridade, e a hipótese fala que o P não divide esse produto. Então, o P não pode dividir nenhum dos dois fatores, nem o BR, nem o CS. Por quê? Porque se ele dividisse um dos dois, ele dividiria o produto. Tá? Então, o P não dividir esse produto significa que ele não divide nenhum dos coeficientes líderes, nem do G e nem do H. Bom, então, um dos coeficientes de H, pelo menos o coeficiente líder, o P não divide. Pelo menos o coeficiente líder do G, ele não divide. Mas um coeficiente do G, ele divide. Ele divide pelo menos o C0, mas ele não divide o coeficiente líder. Então, ele divide o termo independente do G, mas não divide o coeficiente líder. Tá? Mas, além do C0, ele pode dividir vários outros. Mas não vai dividir todos, por causa disso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colecionar todos aqueles que ele divide. Então, ele vai dividir o C0, C1, C2, até o CM-1. O primeiro coeficiente que o P não dividir, esse eu vou considerar. E esse eu vou chamar de CM. Certo? Então, M, por isso está escrito aqui, M é o menor índice que o P não divide o CM. Ou seja, o P divide o C0, divide o C1 até o CM-1. Mas ele não divide o CM. Esse M não pode ser 0, porque o P divide o C0. Tá? Esse M pode ser 1? Pode.
1 ele pode ser. Pode ser 2? Pode. Isso tudo vai depender do seu polinômio. Tá? Então, temos isso. O P divide C0 até Cm menos 1, mas ele não divide o Cm. E M é o menor índice que isso acontece. Agora observa, quem é o AM? Quem é o AM? Lembra lá do AK? O AM, ele é o B0 vezes o CM, B1 vezes o CM menos 1, etc. BM vezes C0. Soma de tudo isso. Tá certo? O que nós obtemos, então? Nós obtemos que o P ele não divide o AM. Sério que o P não divide o AM? Sério. Por quê? Porque se o P dividir o AM, observe, se o P divide o AM, como o P divide isso daqui, porque divide CM, desculpa. O AM, se o P divide, eu quero mostrar que o P não divide o AM. Se ele dividisse o AM, então ele divide isso menos isso daqui tudo. Por quê? Porque o P divide CM menos 1, o P divide CM menos 2 e o P divide o C0. Bom, se o P divide cada um desses CIs aqui, então ele divide cada produtinho e, portanto, ele divide a soma. Se ele também dividir o AM, então ele divide AM menos isso daqui, divide a diferença. Tá. Mas quem é essa diferença? B0 vezes o CM. Isso implica que o P divide o B0, porque você tem um primo que divide um produto. Então ele vai dividir o B0 ou vai dividir o CM. Mas ele não, o P, eu estou supondo que ele não divide o B0 e ele não divide o CM. Nós teremos uma contradição. Tá? Então, moral da história, de fato, o P não divide o AM. Quem é AM? É um dos coeficientes do F. Mas pera lá. O P, ele divide todos os coeficientes do F, exceto o coeficiente líder, que é o AN. E aqui eu cheguei à conclusão que o P não divide AM. Bom, se P divide todos, exceto o coeficiente líder, eu achei um coeficiente que o P não divide, então o AM só pode ser igual ao AN, que é o único coeficiente do F que o P não divide. Tá certo? Então, esse AN aqui, ó, que é o produto de a soma desses produtos aqui, é o próprio AN. Tá? E isso implica o quê? Que o N é igual a M. O que eu tenho, então? Eu tenho o seguinte, que o N que que também é M, né? Esse aqui é o grau de F, né? O grau de F é menor do que o S, que é o grau de F, né? Aqui, ó. Certo? Aqui eu posso ter no máximo S. Então, o M é menor do que o S é menor do que o S mais F, mas isso aqui é N. Né? O que eu teria, então? Eu teria o S maior do que o N e o S menor do que o N. Isso seria um absurdo. Tá? Portanto, como nós chegamos aqui num absurdo, então isso daqui não pode acontecer. A mesma coisa se você supor isso aqui, que o P divide B0 e o P não divide o C0. Você vai também chegar num absurdo. Da onde chegou o absurdo? Do fato de nós termos suposto que o F era um polinômio redutível. Né? Então, essa era a única coisa que nós assumimos que nós não tínhamos certeza. Assumimos isso e chegamos num absurdo. Mas pera lá. Se nós chegamos num absurdo, é porque aquilo que nós assumimos não é verdade. Então, a redutibilidade é falso e, portanto, ele só pode ser irredutível. Isso mostra, então, o critério de Eisenstein. Tá. Agora, eu quero trazer para vocês algumas aplicações do critério de Eisenstein. Então, vamos lá. Vamos pegar esse polinômio aqui, ó. Olha lá. 3x à quinta, menos 14x ao cubo, menos 21x mais 7. Observe o seguinte. Esse polinômio foi escolhido de modo a dar certo, a você poder aplicar o critério de Eisenstein. Então você tem que achar um primo que divide todos os coeficientes, exceto o coeficiente líder. Bom, um primo que divide todos os coeficientes, exceto o coeficiente líder, é o 7. É o primo 7. 7 divide o A0, 7 divide o A1, 7 divide o A2. Cadê o A2? O A2 é 0. Né? 7 divide 0. O 7 divide menos 14 e o 7 não... O 7 divide o A4, né? Quem é o A4 aqui?
É zero também, né? O coeficiente do x à quarta é zero. E o 7 não divide o 3. Além disso, 7 ao quadrado, que é 49, ele não divide o 7. É maior que 7. Né? Então, nós estamos exatamente nas condições do critério de Eisenstein e, portanto, esse polinômio é irredutível em z de x e, portanto, é irredutível também no q de x. Observe que ele é primitivo, né? Ele é primitivo. Agora, para esse polinômio aqui, ó, para esse polinômio 7x à sexta mais 6x à quarta menos 15x quadrado mais 27, você não pode aplicar o critério de Eisenstein. Por que você não pode? Olha só, você fala, mas porra, professor, eu consigo encontrar um primo que divide todos os coeficientes, exceto o coeficiente líder, que é o 3. O 3 divide todos os coeficientes, mas ele não divide o coeficiente líder, que é 7. Tá, o problema está no quadrado do 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E 9 divide 27. Divide o termo independente. E 3 é o único primo que divide todos os fatores, exceto o 7. Então, o critério de Eisenstein não se aplica. Não podemos aplicar o critério de Eisenstein. Como é que você vai fazer, então? Não sei. Não sei, mas o critério de Eisenstein você não pode aplicar nesse caso. Tá? Muito bem. Já esse polinômio aqui, ó, x à quarta menos 15x ao cubo mais 20x menos 5, ele é irredutível, né? Pelo critério de Eisenstein, você usa o primo 5. 5 divide todos os fatores, exceto o coeficiente líder, que é 1. E o quadrado dele, que é 25, não divide o menos 10. Observe que para qualquer número natural e qualquer primo p, esses polinômios aqui, o x elevado a n menos p e x elevado a n mais p, eles são irredutíveis. Basta você aplicar o critério de Eisenstein para o primo p. P divide todos os fatores, todos os coeficientes, não divide o coeficiente líder, é o único que ele não divide, né? E o p quadrado não divide p, nem menos p, que são os termos independentes desses dois polinômios. Então, você pode aplicar. Algumas vezes, você pode aplicar o critério de Eisenstein para mais do que um primo. Nesse caso aqui, por exemplo, x à quarta mais 120x ao cubo menos 60x quadrado menos 90, você pode aplicar o critério de Eisenstein para o primo 2 e para o primo 5. O 2 divide todos os coeficientes, exceto o líder, que é mônico. O 5 também. O 2 ao quadrado, que é 4, e o 5 ao quadrado, que é 25, nenhum deles divide o 90. Então, podemos aplicar o critério de Eisenstein para esses dois primos aí. Tá certo? Bom, eu poderia ter terminado esse vídeo aqui, né, já que ele deu quase 23 minutos. No entanto, vamos continuar, porque tem mais coisas por vir. Nós vamos tratar agora de transformar polinômios com coeficientes inteiros para polinômios com coeficientes no Zm. Isso para qualquer m. Como que você faz isso? Se eu te dou um polinômio assim, com coeficientes inteiros, né? A n, x elevado a n, etc., a 1x mais a 0, e eu te dou um m positivo, inteiro positivo, como que você transforma esse polinômio com coeficientes inteiros num polinômio com coeficientes no Zm? O que você faz? Você faz assim. Você calcula as classes. Entendeu como você faz a transformação? Pega cada um desses coeficientes aqui, transforma ele nas classes em Zm, né? E aí monta o polinômio. Então, o f, e vamos chamar esse de fm barra. Esse m, ele está intimamente ligado a qual Zm você vai olhar o seu polinômio. Tá certo? Então, o fm barra de x é a n barra, x elevado a n, etc., mais a 1 barra x mais a 0 barra no Zm. Então, vamos olhar alguns exemplos. Vamos pegar o polinômio, ó, x à quarta menos 4x quadrado menos 2. Como que fica o f2 barra dele? Olha, basta você calcular as barras dos coeficientes. Aqui vai ficar 1 barra, né? Então você não precisa nem colocar. Menos 4 barra, menos 2 barra. Mas espera lá, eu estou olhando ele, já que aqui o índice do f é 2, então eu estou olhando ele no Z2. O menos 4 barra no Z2 é 0 e o menos 2 barra no Z2 também é 0. Então só vai sobrar
x elevado à quarta. Então, observe como é que você transforma esse polinômio aqui num polinômio do Z2 de x. Quem é o F3 barra? Você vai mudar o m, você vai mudar completamente o polinômio. Né? Você vai calcular as classes, então vai ficar x à quarta, menos 4 barra x quadrado, menos 2x, menos 2 barra. Tá? Agora, quem é o menos 4 no Z3? Quem é o menos 2 no Z3? Ó, menos 4 você pode escrever como sendo menos 1, e o menos 2 barra você pode deixar como menos 2 barra. Esse menos 1 aqui, esse menos 1, no Z3 é igual a 2 barra. E o menos 2 barra é igual a 1 barra, porque nós estamos trabalhando no Z3. Tá? Então, se você quiser, você pode deixar os coeficientes aqui todos positivos. Tudo bem? Quem é o F4? Bom, o F4 você olha todos os coeficientes como sendo elementos do Z4. O 4 barra no Z4 é 0. E o menos 2 barra vai ficar aqui, mas o menos 2 barra também é igual a 2 barra no Z4. Então, é assim que você obtém esse polinômio no Z4. E no Z5, quem que vai ser o F5 barra? Vamos lá, vamos continuar. Para você ter certeza. Então, você calcula as barras, só que no Z5. O menos 4 é igual a 1 barra, tá? E o menos 2 barra é igual a 3 barra no Z5. Então, observe, se você troca o seu M, o polinômio F barra vai mudar. Então, por isso que esse piercing M aqui, ele é importante. Ele indica em qual ZM você está calculando o seu polinômio. Para qual ZM você está transformando esse polinômio. Certo? Tá, mas e por que você fez isso? Eu fiz isso por causa desse teorema. Suponha que você tem um polinômio primitivo no ZM e que o coeficiente líder dele, o AN, é diferente de zero. Claro, estou dizendo aqui que esse polinômio é um polinômio de grau N. E pegue P um primo que não divide o coeficiente líder. Tá? E aí é o seguinte. Então, você tem um polinômio primitivo de grau N no Zx. Primitivo. Pega um primo que não divide o coeficiente líder. Calcula o FP de x. O FP barra de x. Ele é um elemento que está aqui no ZP de x. Como P é primo, o ZP é corpo. Tá? E o que fala esse resultado? Se o FP barra é irredutível no ZP de x, então o F é irredutível nos racionais. Olha só, por isso que nós fizemos essa transformação. Então, se eu te dou um polinômio primitivo com coeficientes inteiros, você quer ver se ele é irredutível ou não? Primeira coisa, aplica Eisenstein. Não deu certo Eisenstein? Procura um primo que não divide o coeficiente líder. Se você achar um primo que não divide o coeficiente líder e o FP barra ele é irredutível no ZP de x, então você pode garantir que o seu F também vai ser irredutível no Q de x. E no Z de x também, né? Aqui é primitivo, e ser primitivo em Z de x é equivalente a ser primitivo no Q de x. Vamos à demonstração disso, então. Vamos supor que esse polinômio aqui, ele é primitivo, mas que ele é redutível no Q de x. Quero mostrar que ele é irredutível, vou supor que ele é redutível. Se ele é redutível no Q de x, então ele vai ser também redutível no F de x. De novo, como o nosso polinômio é primitivo, ele é redutível no Z de x, eu posso escrever ele como produto de dois polinômios, o grau dos dois polinômios é positivo, igual antes, e menor do que o n, que é o grau do fx. Escreve o g dessa forma, do jeito que nós escrevemos antes, e o h também. Então, o g é brx elevado a r, b1x mais b0, e o h de x é cs, x elevado a s, c1x mais c0. Tá? E vamos imaginar, então, que o br e o cs são diferentes de zero. Ou seja, o g tem grau r e o h tem grau s. Observe o seguinte, ó, aqui está escrito AM, mas aqui é AN. Tá? O AN é, como ele é o coeficiente líder do f, e o f é o produto desses dois polinômios, então o coeficiente líder do f é o produto dos coeficientes líderes do g e do h. Então o AN
A N, não a M, é o produto desses dois elementos aqui, certo? Então é o seguinte, quando você vai calcular no ZP, quando você vai transformar esse polinômio f num polinômio de ZP, você vai ter o seguinte, que o fp barra é igual a gp barra vezes o hp barra. Isso eu quero que você mostre. Isso aqui tem que mostrar. Eu não vou fazer essas contas porque elas não são realmente difíceis de se fazer, certo? Mas o fp é gp vezes o hp. Agora, olha só. Como o AN, eu não sei por que eu escrevi AM aqui, não sei mesmo. Como o AN, que é o termo coeficiente líder do F, é o produto desses dois elementos, então, olha só, a classe do AN, aqui está certo e aqui está errado, não dá para entender. A classe do AN é o produto dessas duas classes aqui, tá? Agora, olha só, como o P não divide o AN, como o P não divide o AN, então a classe do N é diferente de zero. A classe do AN no ZP é diferente da classe nula, certo? E aí, o produto desses dois elementos aqui, ó, já que o AN barra é o produto desses dois, e o AN barra é diferente de zero, o produto desses dois elementos também é diferente de zero, no ZP. No ZP. Bom, se o produto desses dois é diferente de zero, é porque os dois têm que ser diferentes de zero no ZP. Certo? E, portanto, o grau do GP é F e o grau do HP é F. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu escrevi o nosso polinômio como produto de dois polinômios de graus menores do que o grau de F. E o grau desses dois polinômios aqui são maiores do que zero. Os graus desses dois são positivos. Num corpo, que é o ZP, o FP é redutível. Isso contradiz a hipótese dele ser irredutível. Certo? Então, nós temos um novo critério, uma nova maneira de verificar se um polinômio é ou não irredutível no z de x. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar esse polinômio aqui. X ao cubo mais 10x quadrado mais x mais 11. Vamos mostrar que ele é irredutível no z de x. E, portanto, no q de x, uma vez que ele é primitivo. Um dos coeficientes sendo 1 já é suficiente para ele ser primitivo. Aqui tem dois coeficientes iguais a 1. Então, ele é muito primitivo. Tenta aplicar o critério de Eisenstein. Você não consegue. Para nenhum primo. Por que não, professor? Porque o coeficiente do x é 1 e você não consegue nenhum primo que divide 1. Então, fudeu. Critério de Eisenstein você não pode aplicar. Não há primo que você possa aplicar o critério de Eisenstein. Então, você tem que usar a nova tática. Passa ele para algum ZP. Para algum ZP. Escolhe o ZP que você quiser. Escolhe o ZP que você quiser. Eu escolhi o Z5. Por que escolheu o Z5? Porque eu quis. Mas eu posso escolher o primo? Pode. A única coisa que você tem que respeitar é que o primo não pode dividir o coeficiente líder. Mas para lá, nenhum primo vai dividir o coeficiente líder porque ele é 1. Ótimo. Então você pode aplicar o resultado anterior para qualquer primo. Posso aplicar para o primo 2? Pode. Aliás, eu recomendo você sempre tente o primo mais pequeno possível. Por que você pegou o Z5? Porque eu quis. Só porque eu quis. Então vamos lá. Quando eu calculei no Z5, ou seja, calculei o F5 barra, eu obtive esse polinômio aqui, ó, x ao cubo mais x mais 1. É interessante porque eu eliminei esse termo quadrado aqui. Por isso que eu escolhi o Z5. E esse termo independente aqui, ele vira 1. Porque ele é 11. O 11 no Z5 é 1. Bastante interessante essas táticas. Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho um polinômio de grau 3 sobre um corpo, que é o Z5. Se esse polinômio aqui não tiver raízes no Z5, ele vai ser irredutível no Z5x. Nós já vimos isso. Se um polinômio de grau 2 ou 3 não tiver raízes no corpo, ele é irredutível nesse corpo.
Será que esse polinômio aqui tem raízes no Z5? Só tem uma forma de saber. Substituir x por 0, 1, 2, 3 e 4 e ver se ele dá, se essas substituições te produzem um zero no Z5. Ele não tem. Nenhum elemento do Z5 zera esse polinômio. Nenhum elemento do Z5 é raiz desse polinômio. Então eu tenho um polinômio de grau 3 no Z5 que não tem raízes no Z5. Ótimo. Esse polinômio é irredutível no Z5. Ah, ele é irredutível no Z5? É. Então ele também vai ser irredutível nos racionais e, consequentemente, nos inteiros. Tá? Esse polinômio você poderia ter o transformado num polinômio em Z2 de x. Poderia? Poderia. O que te sobraria? Te sobraria o mesmo polinômio, olha aqui. Porque esse termo aqui, ó, do x quadrado, ele também desaparece. E esse termo aqui, o termo independente, ele também vira 1 no Z2. Então você tem o mesmo polinômio, x ao cubo mais x mais 1. Pergunte, será que o 0 e o 1 são raízes desse polinômio aqui no Z2? Não. Por quê? 0 ao cubo, 0. Mais 0 dá 0. Mais 1 é 1. Então 0 não é raiz. 1 ao cubo é 1. Mais 1, mais 1. Isso é 3. No Z2, o 3 é igual a 1. Então, o 1 barra também não é raiz. Então, esse polinômio é um polinômio de grau 3, que não tem raízes no Z2. Então, ele é irredutível no Z2 de x. Ah, ele é irredutível no Z2? Então, ele é irredutível também nos racionais. Tá certo? Eu adoro esse critério. Eu adoro esse critério. Eu acho ele tão interessante, e mais interessante, né? Para polinômios de grau 2 e 3, cara, ele é muito show, velho, porque você tenta transformar os seus polinômios, especialmente quando tem grau 2 ou 3, tenta passar ele para um Z2, para um Z3, para um Z5. Por quê? Porque são corpos pequenos, tem poucos elementos, então fica muito fácil de você ver se esse polinômio tem ou não tem raízes. Se você vai para um primo muito grande, como por exemplo o primo 13, você vai ter muitas pontas para fazer. E aí, eventualmente, você vai ter problemas. Mas para primos pequenos e polinômios de grau 2 ou 3, cara, esse critério ali ele é fabuloso. Primeiro tente Einstein. Se Einstein não deu certo, pegue esse daqui. E tente sempre, é claro, trabalhar com primos pequenos. Tá? Fica um pequeno exercício para vocês mostrarem que esse polinômio que está aparecendo aí, mostrar que ele é um polinômio irredutível sobre os racionais. Você fala assim, porra, professor, mas você não fez nenhum exemplo com coeficientes racionais. Agora você vai dar um polinômio com coeficientes racionais para gente? Lembra que você pode transformar o seu polinômio de coeficientes racionais num polinômio de coeficientes inteiros? Lembra como faz isso? Pega o mínimo múltiplo comum entre os elementos, o mínimo múltiplo comum dos denominadores dos coeficientes. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum vai dar 9. Pegue e multiplique por 9 de ambos os lados. Se você multiplicar por 9 de ambos os lados, o que vai ficar? Olha só. 2x à quinta, porque como você vai multiplicar por 9, isso vai desaparecer. Quando você multiplicar por 9, vai simplificar esse 3, vai sobrar 15x à quarta, mais 9x ao cubo, mais 3. Olha, então você vai ficar 2x à quinta, mais 15x à quarta, mais 9x ao cubo, mais 3. Tá. Então você tem agora um polinômio com coeficientes inteiros. Esse polinômio é primitivo. Por quê? Porque todos os coeficientes, o 15, o 9 e o 3, são ímpares. E o coeficiente líder é 2. Então, esse polinômio ele é primitivo. Pergunte, será que esse novo polinômio ele é um polinômio irredutível? Sim. Basta você aplicar o critério de Eisenstein por primo 2. Por primo 3, desculpa. 3 divide 3, 3 divide 9, 3 divide 15 e 3 não divide 2. Não divide o coeficiente livre. E mais, 3 ao quadrado, que é 9, não vai dividir o 3. Então pronto.
esse novo polinômio que você construiu, ele é irredutível. Se ele é, o f também será. Ou o 9f também vai ser irredutível nos racionais. Como ele é irredutível nos racionais, o f também vai ser irredutível nos racionais. Tá certo? Fica como exercício para vocês tentarem escrever isso com todos os detalhes. Certo? Esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginava. Podia ter quebrado ele em dois, mas não quebrei. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês na parte teórica. Né? Como eu já falei, na sequência eu vou tentar trazer alguns exemplos e algumas aplicações para vocês. Beleza? Então, muito obrigado a todos por vocês terem me assistido até aqui, por vocês terem me aguentado. Eu espero que vocês continuem vendo os meus vídeos. Se eu conseguir gravar, eu vou continuar postando. Beleza? Então, um abraço a todos e muito obrigado novamente.